Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje iremos dar sequência à nossa segunda videoaula do módulo Banco de Dados Avançados. O que vem a ser a ciência de dados? A ciência de dados é quando você, através de técnicas de mineração, inteligência artificial, machine learning, você consegue descobrir pontos relativamente em uma quantidade grande de dados, que foi o que popularizou o termo de Big Data, tá? Diferente do banco do que é Business Intelligence atualmente. Porém, você pega dados estruturados e não estruturados, você utiliza algoritmos como os algoritmos de mineração de dados, inteligência artificial, redes neurais, e aplica muitas vezes aprendizado de máquina em cima desses dados. Tá? Hoje em dia, o cientista de dados, que é o data scientist, ele precisa de ter habilidades de negócio, ou seja, ele tem que conhecer muito bem daquele negócio ao qual ele vai aplicar as análises. Ele tem que saber fazer análises técnicas de analíticas, por exemplo, conhecer SQL, saber fazer análises históricas, agrupar dados e assim por diante. Conhecer a estatística, saber técnicas de média, desvio padrão, técnicas de regressão, tá? Análise de cluster e assim por diante. São técnicas estatísticas de análise de dados. Conhecer programação, Python, Java, Scala, R e outras linguagens de programação aí que podem ser utilizadas em ambientes de Big Data. Tem que conhecer também aprendizado de máquina, inteligência artificial e saber apresentar esses dados de uma forma sucinta e rápida, como, por exemplo, a parte de geração de relatórios e dashboards. Bom, em relação à análise e os cargos tanto de BI quanto de Data Science, o que eles se diferem? No caso, quando nós vemos, por exemplo, uma análise descritiva, estamos perguntando aos dados o que aconteceu. Normalmente dados que já aconteceram, já foram registrados de alguma forma em repositórios de dados, seja ele estruturado ou não estruturado. Quando passamos por uma análise diagnóstica, nós avaliamos o motivo do que aconteceu aquela análise dos dados. O que fez uma venda ser devolvida, por exemplo. Isso são normalmente perguntas reacionais, que normalmente a área de Business Intelligence é a responsável por prover tais análises e respostas para os gestores e executivos das organizações. Agora, quando nós criamos análises preditivas, nós estamos levantando possíveis análises do que vai acontecer dependendo dos dados históricos que eu coletei e fiz algum tipo de análise, como por exemplo, se por acaso uma pessoa comprar X valor de um produto, qual é a chance dele comprar outro produto novo que eu lançar no mercado, por exemplo. Então eu posso fazer uma análise que faça a relação dessas duas variáveis e me diga de uma forma preditiva qual é o percentual de chance de um cliente levar outro produto que ainda nem existe, que você esteja em fase de definição ou até de criação de um novo produto ou serviço. E também temos a análise prescritiva, onde a análise propõe identificar o que deve ser feito caso eu identificar uma anomalia nos meus dados. Tudo bem? E já nessas partes futuras, normalmente é a ciência de dados que tende a responder. Bom, em relação ao BI e Data Science em relação a valor de informação. Considerando que o BI, a intenção da análise de BI é sempre
observar dados ou eventos que já ocorreram, ou seja, do passado até a data ao qual estou analisando. Em contrapartida, o Data Science tende a analisar dados que venham a acontecer. Qual é a chance de um determinado evento ocorrer da data ao qual estou fazendo aquela análise para o futuro? Então, eu defino um período. Qual é a minha chance de eu adquirir uma rentabilidade X nos próximos 6 meses, no próximo 1 ano, por exemplo? Certo? Em relação a valor, a retorno financeiro, como é uma análise mais reacional, o BI ele tende a ter um valor menor do que uma análise preditiva, que é uma análise que eu não tenho ainda uma resposta exata se aquilo vai ser atendido ou não e qual é a chance daquilo ser verdade. O Business Intelligence, a ideia dele é representar, através de análises gráficas, relatórios, dashboards, que representam aquilo que já aconteceu em dados agregados. Enquanto o Data Science ele vai propor dados baseado numa análise histórica, qual é a probabilidade daquilo ocorrer no futuro. Em relação ao analista de BI e ao cientista de dados, quais são as diferenças entre o seu processo decisório, o seu processo de concepção dos dados, disponibilização para a gerência, certo? Então, o analista de BI, ele vai apresentar relatórios, indicadores de desempenho e, às vezes, até mostrar tendências de mercado relacionado aos dados que já ocorreram dentro da sua empresa. Em contrapartida, o cientista de dados ele vai tentar avaliar padrões, buscar correlações entre os dados e gerar modelos preditivos. Em relação ao processo, o analista de BI trabalha num processo estático, onde ele compara períodos históricos. Quanto foi vendido no ano anterior, referente a esse ano. Houve uma evolução das minhas vendas? Houve um decremento das minhas vendas? Qual é o percentual de diferença entre um ano com o outro? Em contrapartida, o cientista de dados ele faz uma análise exploratória. Ele busca analisar dados encontrando novos dados, fazendo experimentos, rodando aprendizados em modelos, fazendo uma análise visual mesmo, através de análises que plotam gráficos em relação ao resultado desse aprendizado que foi realizado nos modelos. Fontes de dados. Enquanto o analista de BI acessa dados históricos, ou às vezes até sistemas transacionais que guardam de alguma forma dados históricos, ele vai buscar dados que já ocorreram. Enquanto o cientista de dados, ele normalmente acessa dados em ambiente de Big Data, ou seja, dados estruturados, dados não estruturados, em alguns casos busca dados em bancos de dados transacionais, que podem ter dados também em bancos de dados NoSQL, ou dados gerados de streaming, dados de real-time de sistemas que sejam utilizados pela organização, certo? Máquinas, aplicativos, sistemas de controle de comércio eletrônico, logs de servidores e assim por diante. E a partir disso consegue gerar os seus modelos e fazer as suas análises preditivas. A qualidade dos dados. O analista de BI tende a trabalhar com dados de qualidade alta, porque no processo de carga desses ambientes históricos, Data Warehouse ou Data Mart, a ideia é que os dados sejam trabalhados para, uma vez carregado nesses repositórios históricos, tendem a ter uma qualidade de dados muito alta por conta desse tratamento, dessa validação, dessa integração de dados que a característica desses repositórios históricos exige. Em contrapartida, o cientista de dados ele tem uma baixa e uma média qualidade de dados, onde o processo de transformação e limpeza deve ocorrer. Em relação ao modelo de dados,
Normalmente já temos um modelo de dados previsto, como uma modelagem dimensional, onde nós temos um modelo em estrela, um modelo em flocos de neve ou constelação. São modelos já concebidos voltados para análises de dados históricas, fazer consultas. Enquanto o cientista de dados trabalha com esquemas, ou às vezes até sem esquemas, se os dados forem não estruturados, porém isso ele trabalha em momento de consulta. Ele precisa trabalhar com aqueles dados para gerar o modelo, gerar o treinamento daquele modelo. Transformações de dados. Normalmente, em um ambiente de BI, há pouca ou nenhuma tratativa em cima desses dados. Normalmente é lido, feita uma pouca limpeza, ou, em alguns casos, apenas uma agregação e uma carga nesses data warehouses, ou data marts. Enquanto no cientista de dados, as transformações são por demanda. Vou fazer uma nova análise para verificar fraudes nos meus dados. Então, ele vai lá, coleta os dados, se os dados já estejam ok para fazer uma transação, para fazer uma análise, um treinamento de um modelo novo, se não há necessidade de fazer transformações, vai do jeito que vai. Caso venham dados muito sujos, com muitos dados que não são importantes ou não são relevantes para esse novo modelo, então há necessidade de uma transformação desses dados. Normalmente a análise ela é descritiva e uma retrospectiva do passado para o analista de BI e prescritiva ou preditiva para o cientista de dados. Sempre querendo responder a pergunta: o que aconteceu com os meus dados? Ou o cientista de dados: o que vai acontecer com os meus dados? Em relação a plataformas e soluções, tanto para Business Intelligence quanto para Data Science, nós temos soluções de dashboards, reporting ou query. Por exemplo, Tableau, Pentaho, ClickView, MicroStrategy, Cognos, Oracle, SAP BI, Oracle BI, Power BI. São soluções que geram relatórios ou dashboards que normalmente utilizam a linguagem SQL como fonte para poder consultar os repositórios estruturados de dados. Do outro lado, nós temos a parte de Data Science, onde você tem ambientes como, por exemplo, o Scikit-Learn, o Mahout, Spark, BigML, H2O, Azure Machine Learning, linguagem R, TensorFlow, Microsoft, Café, Café 2, SAS, IBM Watson, DL4j, são implementações de algoritmos, alguns licenciados, outros open source, que permitem, no caso, o desenvolvimento e testes e treinamentos de modelos de machine learning, mineração de dados e assim por diante. Vamos falar agora sobre inteligência de dados e computação cognitiva. Bom, sabemos que com o passar dos anos, mais e mais dados estão sendo gerados por pessoas, sistemas ou dispositivos. Para que uma empresa possa ter um retorno financeiro e aumentar a lucratividade sobre a análise dessas quantidades de dados que estão sendo coletadas, partimos da necessidade de termos sistemas que sejam inteligentes e que sejam capazes de analisar esses diversos tipos de dados, sejam estruturados ou não, sempre com o intuito de apoiar, sugerir ações para os seus usuários. Aí surge, então, uma nova área que estão dando o nome de computação cognitiva. Lembrando que cognição é a capacidade do ser humano de pensar, ter uma decisão mental baseada em variáveis que são vistas, ouvidas, inaladas e saboreadas, utilizando os nossos sentidos e toque também. Concordam comigo? Então, essa cognição ela acaba indo para a parte de computação, uma computação que
através de inputs de dados, ele pode tomar decisões da mesma forma que o ser humano. Tudo isso baseado em informações que são passadas para ela. Se levarmos em consideração, como por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela não sabe quase nada. Ela não fala, ela só sabe chorar, só acorda para se alimentar, faz as suas necessidades fisiológicas e depois volta a dormir. Com os meses se passando, ela vai se desenvolvendo, porque indiretamente ela está sendo munida de informações. Carinho dos pais, dos irmãos, da família, inputs de informações de linguagem, que é falada para ela, depende do idioma do qual país aquela criança está residindo. Informações sensoriais, como por exemplo o toque, o carinho, né? Então tudo isso acaba fazendo com que a criança ela vá adquirindo conhecimento a partir do momento que nasce. Alguns estudos dizem que até a criança já aprende a ter algumas cognições já no ventre da sua mãe. Então ela já sabe pela voz que é falada para a barriga, a criança já consegue diferenciar quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão, os avós, tudo por conta de um contato que teve, por mais que seja um contato pequeno, mas a criança já está em formação desde o ventre. Da mesma forma é um computador, né? Baseada na capacidade que ele tem de aprender. Já temos algoritmos que fazem isso. Aliado a cada vez mais dados que podem ser inseridos nesses modelos, permite com que o computador tenha cada vez mais a capacidade de aprender e dar decisões, ou sugerir decisões baseado naquilo que ele aprendeu. Com isso, nós temos sistemas em cloud, né, através de APIs, envio de XML ou através de web services, permite que você integre tanto os seus aplicativos quanto aos serviços que são disponibilizados por essas empresas de computação em nuvem. Então, a computação cognitiva é nada mais do que uma plataforma tecnológica que utiliza aprendizado de máquina, que são sistemas que, a cada nova iteração, aumentam a capacidade de acertar futuras decisões que ela venha a ter. Raciocínio analítico, ou raciocínio lógico, que permite que você, através de árvores de decisões, consigam sempre com que a sua resposta siga um caminho lógico, sem mais achismos, que é uma coisa que o ser humano faz muitas das vezes. Processamento de linguagem natural, onde os algoritmos evoluem, que agora são capazes de até reconhecer a nossa linguagem. O inglês, português, espanhol, chinês, bastando apenas ensinar as regras de gramática e fonética. Não sei se vocês já perceberam, anos atrás, como era o tradutor do Google. Havia vários erros de traduções. Hoje, utilizando de alguns anos para cá, eu vejo que cada vez mais o algoritmo de tradução do Google está cada vez mais inteligente. Por quê? Ele está sendo treinado a toda a iteração que o usuário tem com este sistema de traduções. Então, ele aprende com novas sugestões ou com a assertividade que ele vai tendo a cada nova tradução que ele faz. Tudo bem? Reconhecimentos de voz, visão, que no caso imita o cérebro humano. O reconhecimento de uma imagem é a mesma forma que o nosso cérebro tem, baseado nos inputs que recebemos através da nossa visão. Certo? Então, através desses algoritmos, o computador hoje já pode entender a voz humana e reconhecer imagens, permitir que as pessoas, ao falarem com o computador, ele detecte gírias, entenda sotaques, verifique se a pessoa está feliz, com raiva, triste, tudo isso baseado em tom de falar ou escrever algum texto, tá? E ele permite identificar isso através da análise de contexto e sentimentos. Certo? Então, através de uma análise de texto ou de áudio, é possível entender até como está sendo escrito
identificar até o sentimento que a pessoa teve ao escrever aquilo. Tudo isso sempre com o foco em auxiliar o processo de tomada de decisão do usuário, minimizando erros e falhas humanas. Mas fiquem tranquilos, o computador não vai substituir o ser humano. A ideia não é ser um Terminator, né? Em si, não ser um exterminador do futuro, e ser um conselheiro ou um advisor do ser humano, minimizando o erro humano através de análises computacionais, permitindo com que o ser humano tenha um conselheiro computacional que vai dizer qual é a chance daquilo dar certo ou errado. Como é que funciona tudo isso, essa parte de computação cognitiva? Ou seja, grandes empresas de software, como por exemplo Amazon, Google, Microsoft, já estão disponibilizando algoritmos que reconhecem a nossa linguagem, falada ou escrita, ele reconhece imagens, ele reconhece sons, reconhece textos, consegue fazer interações com o ser humano, ou seja, o computador hoje já pode falar como uma pessoa, porque já que ele consegue entender a parte de gramatical e fonética, ele consegue falar da mesma forma. Certo? Como? Através de serviços que são disponibilizados através de chamadas, como APIs, Web Services, XML, SDKs de desenvolvimento de software já próprias para isso, tá? Permitindo fazer as análises pertinentes com os dados que você precisa de trabalhar. Desta forma, ela permite que os sistemas sejam integráveis com esses serviços, fazendo um auxílio, uma troca de informações cada vez mais prática e usual para os sistemas. Bom, o que é preciso saber e onde que é utilizado esses serviços de computação cognitiva? Bom, na área médica, hoje já existem pesquisadores em hospitais, centros médicos e universidades que já utilizam esses serviços de computação cognitiva para avaliar dados de vários anos que foram coletados sobre tratamento do câncer, projeto Genoma, dados de DNAs. Então, você consegue ter já algum tipo de subsídio computacional em cima desses dados que já foram coletados no histórico. Na área financeira, baseado no histórico de câmbio e bolsa de valores, já hoje conseguem sugerir investidores ou a equipe técnica da área de investimentos do banco qual é a melhor forma de investir o dinheiro dos seus clientes ou até mesmo da empresa, tá? Em papéis, pedras preciosas, ações de uma determinada empresa, moedas de diversos tipos, né, de vários países. Então, qual é aquela que traz mais rentabilidade num determinado período do ano? No atendimento de clientes, como em URA, né, aquelas vozes que te redirecionam ou te indicam qual é a melhor solução para um problema em bancos ou empresas de telefonia, tá, que indica ou encaminha você para um atendimento especializado ou te dá informações que foram solicitadas sem você ter que falar com uma pessoa a todo momento. Na área de logística, através do reconhecimento de padrões sobre trajetos históricos. Qual foi o caminho que um determinado caminhão fez para levar o produto para um outro estado? Ao longo dos anos, ele vai coletando os melhores trajetos, tudo relacionado com o clima, as condições de trânsito e até mesmo o tipo do veículo que vai ser utilizado, se ele vai estar mais pesado ou mais leve. Tudo isso consegue gerar uma análise mais efetiva. Nos jogos, em aplicativos móveis ou videogames, né, ou IoTs, Internet das Coisas, permite com que os jogos estejam cada vez mais reais. Né? Eu lembro da minha época de criança, adolescente, quando eu tinha aqueles jogos de videogame, como por exemplo o Super Nintendo, os joguinhos de futebol eram muito simples comparado com o que são os jogos de futebol dos videogames atuais. Né?
O visual dos jogadores estão cada vez mais realistas, o movimento, as comemorações, a interação do jogador com o jogo, né? Tudo isso muito próximo. Tem até já alguns jogos que o próprio movimento do corpo consegue fazer com que você interaja com o jogo de uma forma como se você estivesse dentro dele, certo? E sempre haverá novas formas de você aplicar essas inteligências dentro de qualquer tipo de negócio. Como é que está o mercado hoje de computação cognitiva? Bom, atualmente existem alguns dos principais players ou fornecedores de soluções cognitivas, como a IBM, que oferece serviços do Watson. Temos a Amazon, que oferece serviços de inteligência artificial. A Microsoft, que tem o tal do Cognitive Services. Temos a Google, que tem a plataforma de inteligência artificial. A SAP agora criou o SAP Leonardo, através de serviços em nuvem. Da mesma forma que o Watson para a IBM, nós temos o Leonardo para a SAP. A Cisco hoje já tem um algoritmo de Cognitive Treat em cima de dados de telefonia para avaliar ameaças. Vamos falar agora sobre a IBM Watson. Bom, a IBM Watson é hoje o principal nome do mercado e quando se fala de computação cognitiva. Ele foi aprimorado durante vários anos pelos pesquisadores da empresa e veio ser divulgado para a população num desafio do jogo chamado Jeopardy! Nos Estados Unidos, onde o algoritmo Watson conseguiu ganhar após 3 tentativas com os maiores e melhores competidores do programa ao longo dos anos. O que ele fazia? Baseado numa pergunta que o apresentador fazia aos competidores, o Watson acessava a internet ou Wikipedia, que nem sempre são bases de dados fiéis sobre aquela informação, porém hoje é mais comum que as pessoas podem de forma colaborativa inserir novas informações e através disso ele trouxe respostas mais assertivas em um tempo muito mais rápido. Recomendo vocês verem esse vídeo que eu deixei aí no slide, que fala sobre uma reportagem do Watson na IBM. Como que a Watson funciona? Hoje ela tem serviços através da IBM Cloud, que é um serviço em nuvem que vocês, como desenvolvedores ou até mesmo usuários, conseguem criar uma conta através de alguns serviços que inicialmente não são cobrados, permite que vocês testem as APIs com dados que você tenha e a partir de uma determinada utilização, você paga pelo uso. Então, se você usa muito, você vai pagar mais. Se você usa pouco, você às vezes não paga nada ou paga proporcional àquele seu uso. Deixo alguns links sobre a relação do que a IBM Watson já vem fazendo no mercado e alguns cases de negócios já realizados. Bom, eu deixei aí a URL da IBM Cloud, onde vocês podem clicar, criar uma conta da plataforma da IBM, utilizar os serviços, habilitar aqueles serviços que vocês precisam e fazer as suas tentativas. Verificar como realmente funciona. Tem um amplo documento técnico disponível no site da IBM Cloud, que vocês podem desenvolver os seus testes e verificar como funciona antes de colocar em produção. Vamos falar agora da Amazon. Bom, a Amazon é um fornecedor que também disponibiliza alguns dos serviços cognitivos através da nuvem. Deixo aí a URL para que vocês consigam ver os serviços que são disponíveis, criar uma conta de desenvolvedor, fazer alguns testes, ler alguns materiais, ver alguns vídeos, compartilhar experiências no fórum. Tá? E eu deixo também uma URL onde vocês podem ter acesso a uma implementação recente que a Amazon fez em Stanford, onde eles desenvolveram um supermercado que utiliza a plataforma Amazon Go, que utiliza reconhecimento de imagem,
processamento de linguagem natural, de processamento de imagens, onde você entra no supermercado com o seu aplicativo, faz o check-in, passa pelas gôndolas, escolhe o seu produto e tudo aquilo que você pega tem câmeras que reconhecem aquilo que você pegou, coloca aquele produto na sua carteira virtual e quando você sai da loja, ele faz o checkout, soma tudo aquilo que você levou e cobra do seu cartão de crédito. Tudo isso sem ter nenhuma interação humana. Se você devolve o produto para a gôndola, ele vai lá e subtrai automaticamente o produto da sua cesta de compras virtual. Bacana, né? Isso já é realidade. A ideia é eles expandirem para todas as cidades dos Estados Unidos e às vezes até exportar para outros países. Como é que funciona a Microsoft Cognitive Services? Ela também é um fornecedor que disponibiliza serviços cognitivos na internet. Deixo aí a URL para vocês fazerem o cadastro, verificar quais são os serviços que a Microsoft disponibiliza na parte de Cognitive Services, dentro da plataforma Azure, e deixo uma URL onde é apresentado um dos serviços que podem ser utilizados aí na plataforma de computação cognitiva da Microsoft. Perdão. A Google tem a Google AI, ou Artificial Intelligence. Também é um fornecedor reconhecido hoje em algoritmos de computação em nuvem. Você, para acessar, precisa de criar uma conta no console do Google Cloud Platform, onde você também tem acesso de forma gratuita a alguns serviços e você só paga se você passar aquele limite inicial, né, e você paga conforme a sua quantidade de chamadas ou quantidade de vezes que você chama aquele serviço ou utiliza quantidade de dados trafegados no ambiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível durante a semana nos fóruns de dúvidas no Moodle. E caso vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa para adicionar, nós teremos também uma aula de interatividade no sábado e nós estaremos lá para conversar um pouquinho sobre os sistemas que foram dispostos nestes slides. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixo também as referências utilizadas na construção deste material. Como, por exemplo, o livro do Carlos Barbieri, Business Intelligence, Modelagem e Tecnologia, e o livro do Hurwitz, Big Data for Dummies. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, sabem onde podem me procurar. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já!